Nosso segundo assunto, ainda as análises e as consequências da declaração do ministro Celso de Mello, do Supremo, em entrevista ao Estadão, a decisão de Jair Bolsonaro de reeditar a medida provisória que foi rejeitada pelo parlamento sobre a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas no Brasil. O ministro decano afirmou que no momento em que o presidente da República, qualquer que ele seja, descumpre essa regra, transgride o princípio da separação de poderes. Ele ameniza, segundo Celso de Mello, perigosamente a importância que é fundamental da Constituição da República e degrada a autoridade do parlamento brasileiro. E as informações ou afirmações do ministro foram feitas depois que o Supremo derrubou, Vera Magalhães, a decisão do governo sobre a demarcação de terras indígenas e obrigou Jair Bolsonaro a recuar dessa medida. Não há nada na fala do decano, Celso de Mello, nessa entrevista, muito boa, uma entrevista paradigmática, vertical, que é raro ele conceder, não é alguém que fale sempre, não é alguém que esteja todo dia na mídia, e daí, quando ele fala, eu acho que deve haver atenção por parte de quem está no poder, de nós jornalistas, do público em geral, porque ele fala só de princípios, ele praticamente não fala de pessoas. Ao falar do Bolsonaro e da maneira como a seu ver, Bolsonaro ignora a Constituição, passa por cima da divisão de poderes, ele está falando de questões principiológicas, está falando daquilo que é o cerne da Constituição, a divisão dos poderes, os princípios que devem pautar um governante, da impessoalidade, da moralidade, da legalidade. Então ele está fazendo um chamamento, aí não só ao executivo, mas a todos os poderes. Eu acho que esse é um chamamento que vale inclusive para os seus pares no Supremo, de que cada um se atenha à sua missão constitucional. E é muito fácil, é só ler, está no texto legal o que cada um pode fazer. O próprio Supremo está num momento de muita contradição, porque ele é o freio necessário a esses arroubos autoritários do Executivo, mas ele está num momento em que exibe os seus próprios arroubos autoritários, como, por exemplo, no inquérito em que cabe tudo, o inquérito polvo, que cabe tudo e também todos lá dentro. Então, eu acho que o ministro faz um chamamento importante, era melhor que o presidente lesse a entrevista com olhos de quem ocupa um papel institucional, o mais alto cargo da República, e não apenas alguém que leva tudo, toda e qualquer crítica para o pessoal. Existe uma infantilidade na maneira como o Bolsonaro lida com as críticas, que na verdade é comum a todo e qualquer político de corte populista, personalista, como ele que é inacreditável, porque ele sim leva tudo para o pessoal, acaba por desinstitucionalizar a presidência da República e quando é advertido, aí sim, no plano institucional e no plano republicano, reage de novo, levando para o pessoal. Eu acho que isso tem método, como diria o Andreasa, é a única maneira como o Bolsonaro sabe se comunicar com o seu público, é fazendo essa mediação sempre passar pelo pessoal, mas eu acho que a nós e aos outros poderes cabe sempre tentá-lo levar para o espaço público, levá-lo para o espaço do republicanismo, das instituições, que ele tem muito desconforto em ocupar. E Andreas, eu só esqueci de acrescentar aqui, o presidente afirmou que ficou chateado com as afirmações do ministro Celso de Mello. Carlos Andreasa. Ficar chateado é uma reação típica do personalista, né? Que leva as questões todas para o plano pessoal e não coloca uma crítica no lugar correto, desde o qual o Bolsonaro fala, e o motivo pelo qual nós tratamos do Bolsonaro diariamente. Ele é presidente da República e é uma condição delicada, porque conflitante com, obviamente, o modo como o nosso presidente Jair Bolsonaro vê o mundo. É alguém que tem um espírito de corpo, é um líder histórico corporativista, representante de grupos de pressão, que sempre fez política aliás, fez recentemente na reforma da Previdência para contemplar a categoria que lhe dá sustentação histórica, os policiais, as forças de segurança, sempre fez política comizinha,
na base de interesses restritos. Nós falamos no bloco anterior sobre o patrimonialismo, sobre o familismo. Então a crítica do Celso de Mello, ela vem num momento muito oportuno do decano do Supremo, que raramente dá entrevista, que raramente fala em público, e o fez claramente para botar a bola no chão. Na semana passada a Vera fez uma análise muito interessante, inclusive por escrito, na coluna dela no Estadão, sobre os poderes da República se articulando para proteger o equilíbrio republicano. No entanto, o ministro Celso de Mello, e aí vai uma crítica, aliás, que eu faço sempre, deveria propor esse mesmo tipo de reflexão sobre o limite dos poderes intramuros. Não necessariamente a instituição como um todo, mas alguns ministros do Supremo, e ele, muitas vezes, que se comportam avançando sobre prerrogativas de outros poderes, igualmente do Legislativo. É algo de que eu falo aqui desde o dia 1 desse programa. Então, é óbvio que o presidente Jair Bolsonaro, que tem um ímpeto autoritário, vai para cima do parlamento com a sua sanha decretiva. É algo que nós previmos que assim seria. Mas também o Supremo Tribunal Federal disse que, ocupando um espaço decorrente da omissão do parlamento, eu não concordo com isso. O parlamento é a casa do povo brasileiro, é representante do povo brasileiro e age, tem a dinâmica consistente com o povo brasileiro, que é muitas vezes avessos a pautas progressistas. E o Supremo Tribunal Federal não respeita isso, chama de omissão o que é a própria dinâmica do parlamento e tem semanalmente avançado sobre prerrogativas da Câmara. E essa autocrítica eu não vejo o ministro Celso de Mello fazer. E o Jair Bolsonaro, na hora de tratar dessa questão, na hora de apontar que também o Supremo, e recentemente no caso da homofobia, avança sobre prerrogativas do Legislativo, faz de maneira personalista, não fala de um lugar altivo, do lugar da presença da República. Então a gente fica nesse joguinho muito rasteiro de eu fiquei chateado, eu queria que fosse mais gentil comigo. Não é assim, gente boa. É a República que está em questão. Vamos olhar a República por cima. Quem tem que proteger a Constituição, quem tem que proteger e defender o dissenso, o debate público, quem tem que proteger a democracia representativa e quem tem que se colocar no seu lugar de chefe do Executivo com limites muito claros. Para fechar, Rodrigo Constantino. Não, perfeito. De novo, a gente tem que lutar para fortalecer as instituições republicanas do Brasil. E no Brasil, historicamente, sempre teve essa coisa, até está entranhado na nossa cultura, né? O jeitinho, que é justamente o trato pessoal daquilo que deveria ser impessoal, né? Tia, me dá um dinheiro aí. Então, desde baixo já vem essa mentalidade de que tudo é a pessoa que está do outro lado. Eu fiquei chateado com o que ele disse. Não, ele falou do lugar de ministro do STF, que Vera e Andreasa já tocaram no ponto, uma mensagem muito importante, mas que deveria ecoar dentro do próprio STF, está faltando as pessoas assimilarem lá dentro isso. Eles mesmos, que são os guardiões da Constituição, têm avançado muito sobre outros poderes, né, agindo de forma como ativistas, legisladores sem votos, criando prerrogativas inconstitucionais. Então, é tudo um show de horrores, sendo que é a pior ditadura de todas, como diria Rui Barbosa, porque não tem a quem recorrer, né? Quando o próprio Supremo, quando o próprio Judiciário age dessa forma, lascou. Agora, o Celso de Mello, que teve uma fala impecável, e ao negar a transferência da FUNAI e dar uma boa de uma alfinetada no presidente, que tentou mandar a MP 2 vezes na mesma legislação, né? A primeira reação do presidente eu tinha até elogiado. Eu tinha até elogiado em textos, porque foi humilde. Foi o de reconhecimento de um erro, falou que foi da assessoria dele, mas ele que assina, então ele está errado. E aí foi cobrado, mas então o Supremo está certo na decisão? Ele falou, sim, está certo. Então ele tinha agido com humildade, que é uma coisa muito rara, vindo de Jair Bolsonaro. Então agora essa coisa, de novo, de diminuir a reação, personalizá-la, né, falar que ficou chateado, citar o caso da homofobia, de novo, fica essa sensação no Brasil de que se um abusa do poder, o outro também tem que abusar. Ou então aquela coisa, né, ele também fez. Né? É a velha fala do Stanislau Ponte Preta, o personagem de humor do Sérgio Porto. Né? Restaure-se a moralidade ou nos completemos todos. Então a sensação que fica é sempre esse argumento, né, de que mas o outro também faz, mas o STF não respeita as prerrogativas, mas o Executivo avança. Então, isso tudo é muito ruim para as instituições no país. E, infelizmente, tem uma ala não desprezível do bolsonarismo que acredita, de fato, que como todas as instituições estão meio carcomidas,
estão meio podres, ele, Jair Bolsonaro, venceu mesmo como uma espécie de déspota esclarecido, representante popular, né? Essa mentalidade de que ele incorporou os anseios do povo, uma coisa bem russoniana, bem autoritária, e vai, então, atropelar as demais instituições, todas elas podres e corrompidas, para poder fazer o país avançar. Essa mentalidade, talvez seja hoje um dos maiores perigos ao verdadeiro avanço do país, que deveria ser, repito, fortalecer instituições. Vocês